Olá, mais uma vez estamos aqui com nossas lições. Vamos para as lições pares. Geralmente a gente deixa vocês ler, que está tudo em português, e as pronúncias também tem no seu CD de áudio. Mas eu queria só passar essa lição rapidamente para vocês, dessa Lesson 6, e na página 27. Vamos dar uma olhada aqui, porque tem uma parte importantíssima que preciso explicar para vocês, ok? Vamos ver aqui embaixo, na parte de baixo, outro aspecto dos sons, que se resume em 4 pontos tão importantes que somam 50% de aprender um idioma. Então, essa metade eu vou dar para vocês. A outra metade, se você quer ter sucesso no aprender um idioma, no inglês no nosso caso, é você ouvir. Acabou de ler aqui sobre ouvir passivamente. É ouvir muito e treinar os seus frames. Esta é 50%. A outra 50% é entender o que eu vou explicar para vocês agora. Alright, vamos lá. Número 1, contexto. Nós já falamos sobre algumas dessas ideias e nós vamos juntá-las agora e ver como tudo trabalha junto. Contexto. Quando estamos numa conversação, temos que saber o assunto sobre o qual conversaremos ou estaremos por fora. Contexto é tão importante, gente. É sobre um contexto que nós estamos abrindo a boca e falando. Então, prestem atenção no contexto. Com isso, vocês depois vão até aprender a usar dedução, a deduzir o que está sendo dito, só por poder olhar no contexto. Agora, contexto é importante. Número 2, ritmo. Temos que estar usando o ritmo certo, ou correto do idioma para poder captar e também transmitir as palavras-chave. Lembra, falamos, cada idioma tem o seu ritmo. É por isso até que nós, quando fazemos as frases, está sublinhado lá, embaixo da batida da frase, para vocês dominarem isso. É um outro ritmo, não é o pagode, ok? Vai dar um problema. Vocês estão acostumados com um tipo de ritmo e tem que dominar o ritmo do inglês, desse outro idioma, para poder transmitir e captar as palavras-chave. Vamos ver o que aqui são palavras-chave. Virando a página, page 28. Alright, palavras-chave. Numa frase, ou nessa conversação, ouvimos apenas as palavras-chave, que nos permite entender a frase sem ter que ouvir cada palavrinha. Essas palavras-chave ocorrem onde temos a batida do ritmo. O tom da voz também acompanha estas palavras-chave e afeta a interpretação. A sua voz vai acompanhar. Vamos ver o que são palavras-chave, e para isso eu queria usar uma frasezinha básica aqui que nós temos em português para vocês verem. Eles querem falar inglês. 4 palavras, uma frase básica, ok? Vamos utilizar disto, então, para eu descrever para vocês 4 cenas diferentes. Dependendo da cena, uma palavra dessas vai ficar mais importante por causa daquela cena. E eu vou destacar essa palavra, ok? Eles querem falar inglês. Vamos usar uns exemplos aqui da escola, ok? Tem um dia que o Tino, o secretário, aí me fala, André, tem um pessoal aí na frente, eles estão querendo falar inglês com você. Aí eu, beleza. Aí eu venho saindo e eu chego aqui na sala, eu olho e eu vejo alguém sentado na mesa, eu chego e já começo a falar inglês com eles. E o Tino vem logo atrás, ele fala, não, André, não, esses aí não são esses que querem falar inglês. Ele vira e aponta para um pessoal sentado no sofá, eles querem falar inglês. Palavra-chave, eles, a entonação dele ficou mais aguda, chamando a atenção. Eles querem falar inglês. Ok? Palavra-chave era eles, por causa daquele contexto. Agora, vamos ver uma outra cena, um outro contexto. Vamos supor que eu tenho às vezes me aparece uma turminha de adolescentes que os pais colocam para estudar inglês, mas o adolescente não está nem aí com inglês. Nem todos, alguns realmente gostam do inglês, mas vamos supor que eu tenho uma daquelas turminhas bagunceiras, é mais jardim de infância do que qualquer coisa sério. E eu aguento um mês disso, aí eu chamo os pais e eu falo, vou ter que cancelar essa turma, porque é só bagunça, e eu não sou babá de ninguém, eu não estou aqui para cuidar de crianças, eu estou dando uma aula, então eles não estão afim de inglês, não querem falar inglês. E as mães vêm e falam, não, professor, eles querem falar inglês. Palavra-chave, querem. A entonação delas subiram. Eles querem, sim, querem. A palavra mais importante, querem. Não é mais eles. Vamos ver uma outra cena agora. Vai mudar a nossa palavra-chave. Mais uma vez, o Tino menciona para mim, tem alguém aí na frente que está muito afim de falar inglês com você, mas eu pensei que ele falou alguém que quer escrever e ler o inglês. Puxa, eu chego com esse pessoal e falo, gente, ler e escrever o inglês é muito difícil, inclusive a gente nem mexe com isso aqui nesse curso. Vocês querem ler e escrever o inglês? Como? Aí o Tino atrás de mim fala, não, André, eles não querem escrever e ler o inglês, eles querem falar inglês.
inglês. Palavra-chave, falar. A entonação dele chama atenção para essa palavra-chave. Eles querem falar inglês por causa daquele contexto, daquela cena. E por final, esse era meu dia, eu estava errando tudo. E o Tino, eu juro que ele falou que tinha alguém lá na frente querendo falar espanhol. E eu chego com o pessoal, vocês querem falar espanhol? Puxa, eu não sei nada de espanhol, a gente não leciona espanhol. Como o Tino falando atrás de mim? Eles não querem falar espanhol, eles querem falar inglês. A minha palavra-chave, inglês. Então vocês podem ver que com a mesma frase, a minha palavra-chave, nesse caso era só uma palavra-chave. Nós vamos ver nas frases, às vezes é 2 ou 3 palavras-chave. As palavras-chave são ligadas ao contexto, okay? Ao que está acontecendo na sua cena. Okay? Agora, rapidamente, vamos só ver como isso funciona, então, no nosso inglês. Okay? I want to work with my son, ok? Want to work with my son. Nas nossas frases que nós estamos tendo aí, eu já escolhi para vocês as palavras-chave. Nós não temos uma cena aqui, poderia ser outras combinações, ok? Mas eu escolhi, então, mas vamos treinar isso. Alright? Lembra, sua entonação sobe aqui. Por que a entonação vai subir? Porque esta é a palavra-chave e eu quero chamar a sua atenção a esta palavra-chave. É natural, minha voz fica mais aguda. Sons agudas chamam atenção. Sirene da ambulância é bem aguda. Okay? Chamar atenção para esta e esta. Agora olha a diferença. Em vez de I want to work with my son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras, na verdade eu só preciso de 3. Querer trabalhar filho. É mais ou menos como no Velho Oeste eles mostravam os índios falando, né? Me índio. Ir casa sua, comer carne. Tá, eu entendi. Ele não falou, sou um índio, cara, moro aqui do lado, tô a fim de ir lá na sua casa. Não precisou de todas as palavras. Então, quando a gente conversa, na verdade é só isso. Nós não estamos, e a tendência de quem aprende o inglês do livro e cada palavra, querer captar cada palavra, e não vai dar. Okay? Então, você percebe o contexto e aí vai, sim, só uma palavrinha ou outra surgindo com a entonação, chamando a sua atenção e você segue. Essa era uma coisa que tinha uma época que eu dava aula de literatura dinâmica, ou a pessoa poder ler muito rápido, e a mesma ideia, em vez de você focalizar o seu olho em cada palavra para ler, okay? Você não consegue ler um livro grosso muito rapidamente se você tem que olhar cada palavra. A ideia é de você desenvolver uma visão suave, onde os seus olhos passam por cima e só pegam as palavras principais. E você vai deduzindo e ganhando significado. Okay? Então, importante demais as nossas palavras-chave. Se você dominar a entonação, está fazendo isso naturalmente, a entonação acaba acertando o ritmo, acaba acertando as palavras-chave, ok? Então, se você domina a entonação, isso tudo funciona naturalmente, ok? Então, começam a ouvir, começam a treinar. Nas frases, nós vamos ter as palavras-chave. Começa a destacar e não prestar atenção na frase toda, mas só naquelas palavras que estão se destacando para vocês, alright? Vamos saber, para encerrar aqui, o número 4. Pensar em inglês. Com o contexto, o ritmo e as palavras-chave, tudo isso acontecendo em harmonia, podemos entender a conversação e pensar em inglês. Agora, este é um aspecto muito importante, o seu pensar, vocês podem ler aqui como pode treinar o pensar, eu vou só te dar umas dicas. É uma coisa meio estranha, porque pensar, como é que eu treino isso? É uma coisa meio abstrato, ok? Mas exercita, se você quer treinar o seu braço, você vai pegar um peso e treinar o seu braço. Você quer treinar o seu pensar, tem que exercitar o pensar. E o jeito de fazer isso, a primeira coisa, obviamente, é eliminar o português. Porque a sua mente está acostumado a girar, a maquinária gira e funciona bem lubrificado há muitos anos em português. Okay? Agora, o novo maquinário está aí em inglês e vai ter que funcionar, mas nunca rodou. Okay? Agora, conseguiu dominar o português, vamos lá com a nossa maquinária em inglês. Como é que eu penso em inglês? Bom, nunca fiz isso. Você não vai começar a pensar enormes frases, é fazer a sua mente funcionar em inglês. Então, consiga lembrar de uma palavra. Ok, deixa eu ver. Speak. Eu não sei o que é speak, mas eu lembrei de speak. Aquela maquinária mexeu. Brother. Go to the... E tenta, é só fazer a sua mente mexer em inglês e ficar acostumado a isso. Você vai ver o efeito quando você chega para usar o seu inglês.
Eita, isso está fazendo muito mais sentido, está muito melhor, porque a maquinária está lubrificada, está acostumada. Então, treine o seu pensar, gente. No seu dia a dia, onde você estiver, parado em fila de banco, não tem nada para fazer, fica pensando, treine os seus pensamentos, ok? É super importante para vocês, alright? Então, isso encerra essa liçãozinha rápida, mas é muito importante você pegar essa ideia e usar agora no seu inglês, alright? Então, até a próxima!